ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NPW Cast. É um prazer receber vocês aqui, todos que nos assistem. E hoje, como eu disse para vocês, é surpresa a pessoa que veio aqui nos acompanhar para trazer toda a experiência. O nome dele é Giovanni Ballarin. No podcast anterior, nós falamos muito sobre comercial e vendas. E hoje nós trouxemos o Papa no assunto de marketing, trazendo um pouquinho do histórico do Giovanni para vocês. Ele começou a jornada aos 17 anos de idade, gente, um menino, quando alugava imóveis de familiares e amigos pela internet. Teve toda uma trajetória, passou por grandes corporações como Claro, Vivo. Realmente, gente, ele é o papa no assunto. Não poderia ser outra pessoa para compartilhar com a gente toda a experiência e expertise que ele tem nesse mercado. E claro, né, motivado por muitas dificuldades que encontrava ali na prestação de serviços ao longo da sua carreira profissional, surgiu a empresa Mestres do Site. Giovanni, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, Karina. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir muito aí com conteúdo e informação para o pessoal. Com certeza, precisamos aprender muito com uma pessoa que sabe tanto quanto ele, né? Vou começar trazendo para você o primeiro insight aqui, que é interessante nós sabermos um pouquinho da história, como tudo começou. Eu dei um breve relato para vocês aqui, como iniciou a jornada do Giovanni, as corporações que ele passou e por isso toda a experiência que ele tem até hoje aqui no mercado dele. Mas é importante como é que a empresa surgiu, o que que você teve de insights para ter a motivação de alavancar e começar esse negócio. A ideia de montar um negócio, ela começou quando eu ainda trabalhava na última multinacional que eu trabalhei, que chama Hexagon Metrology, e eu sempre tive vontade de empreender, mas nunca tinha tido coragem, né? Eu tinha ali por volta de uns 28, 29 anos mais ou menos, quando esse desejo ele começou a crescer mais. E eu me deparava ali na Hexagon com muita dificuldade em algumas situações para desenvolver projetos de site, que no meu ponto de vista naquela época ali, como uma pessoa que estava à frente do marketing, era algo relativamente simples, era uma tarefa fácil e eu nunca conseguia concluir ela com êxito, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que existia uma grande brecha de mercado ali, existia um grande buraco que tinha pouca gente olhando para aquilo. E com uma demanda muito alta, se você for pensar, pô, quem que não precisa de um site? Todo mundo, toda empresa que se preste, ela precisa de um site. E aí foi quando eu tomei a decisão de montar a Mestres do Site, de começar essa trajetória, trabalhando inicialmente apenas com desenvolvimento do site, era o nosso foco inicial ali. Depois foi caminhando para outros ares, né? Hoje o portfólio é um pouquinho maior, mas a ideia inicial era a dor que eu tinha. E aí eu estava também empreendendo em outras áreas, né? Porque eu saí, eu queria empreender em várias áreas. A Mestres do Site foi um dos negócios que eu montei. E ela forneceu o serviço de criação do site para as outras empresas que eu estava fazendo também, que já era uma grande dor. E aí eu tive a oportunidade de montar a empresa, a operação dela, o processo de entrega, que é sempre muito dolorido, né, por parte do cliente, também por parte da empresa que faz, ou do profissional que faz o site, eu tive a oportunidade de modelar ele com a ótica dos dois lados do balcão, que acho que hoje esse é o nosso grande diferencial. Parabéns, parabéns. Empreendedor nato, né? Monta uma empresa pensando nas outras empresas que ele tem para ser fornecedor. Mais ou Isso menos é isso, mais incrível, ou isso menos é isso. incrível. Eu quero trazer para vocês que hoje ele é CEO na Mestre do Site. E antes de entrar aqui num roteiro que nós criamos de algumas dúvidas e informações que é importante a gente compartilhar com vocês, eu quero trazer uma surpresa, né? Ninguém imagina qual é o hobby do Giovanni. E ele é um piloto de. De kart. Corro de kart já há 12 anos, e desde que eu conheci o kart, a minha vida mudou. Foi o estalinho que eu precisava ali para ter um motivo a mais para você trabalhar, sabe? Ter um motivo a mais para você correr atrás das suas coisas e tudo mais. Não só o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas sim o dinheiro para você poder desfrutar de algo que de fato você goste, né? E o kart hoje é isso para mim. Tanto que eu Parabéns. tô saindo daqui hoje, eu tô indo para o sul já para
correr de kart, para correr. para correr. E claro que várias medalhas, vários troféus, não precisa dizer para vocês que ele é uma pessoa altamente competitiva, que quem corre de kart precisa ganhar, né? Então Só não um precisa pouquinho. falar, só um pouquinho. Então agora nós trouxemos aqui para vocês alguns temas e vamos dividir aqui em módulos, até para todo mundo entender que linha que nós vamos seguir aqui. Hoje é muito comum no mercado, né, em geral, as empresas de pequeno porte, que faturam ali até 100 mil, 200 mil reais por mês, eles têm algumas dificuldades na área de marketing, né? Sim. E como que você enxerga isso? Porque é uma empresa pequena que não fatura tanto, mas o marketing é necessário. Então, como é que a gente avança dentro desse contexto? Essa é uma pergunta que a gente se faz lá recorrentemente, né? Inclusive, antes da gente entrar aqui na nossa gravação, eu tive uma reunião interna com a equipe para a gente voltar o olhar para perfil de cliente, né? A gente sempre busca analisar quem são os clientes que têm mais potencial de gerar receita para a gente, que a gente consegue agregar mais valor para ele, quem são os que a gente não consegue tanto. Então, a gente está sempre olhando para isso. E uma das coisas que a gente já consegue entender, Karina, ao longo desses 10 anos à frente da Mestres do Site, a gente já percebeu que os empresários ou os gestores que não têm interesse em entender como o marketing digital funciona, eles têm grande dificuldade de gerar resultado com marketing digital. Não importa quem eles contratem. Eles podem contratar uma equipe fabulosa. Se o gestor, se o cara que está à frente, ele não se interessa para entender a dinâmica, que é muito peculiar, o resultado ele tende a ser negativo, né? Enquanto que as pessoas que procuram entender, procuram conhecer a dinâmica do marketing digital, as ferramentas, qual que é a lógica delas, não precisa saber fazer. Precisa entender a dinâmica e o funcionamento daquilo. Essas pessoas tendem a ter resultados exponenciais, poderosos, e acabam transformando o marketing digital na principal ferramenta de prospecção e geração de negócio das suas empresas, Que é o que as empresas que precisam, é o ainda que mais elas uma empresa precisam. pequena, né? Eu falo que toda empresa Isso. começa pequena, fica média, fica grande ao longo da jornada. E eu entendo também que nesse percurso, né, do empresário, nós estamos falando do pequeno empresário ainda, Uhum. ele comete alguns erros, né? Muitos erros. E esses erros, quais são os mais factíveis que a gente pode mensurar, que a gente pode mudar a rota num prazo curto? Quando a gente fala de marketing digital, a gente tem sempre dois pesos, né? Que eu gosto de simplificar muito as coisas. Se a gente for pensar em resultado de marketing digital, basicamente a gente precisa fazer tráfego. E tráfego tem duas maneiras de se fazer. Eu tenho tráfego pago, resultado rápido, né? Que é pagar para a mídia, colocar dinheiro em Google, em Meta, em LinkedIn, em Pinterest, em todas as mídias que você puder imaginar. Isso é o jeito fácil de corrigir eventualmente ali uma baixa demanda comercial que ele possa ter. E você tem o tráfego orgânico, que normalmente demanda um planejamento maior, uma execução mais longa, porém os resultados costumam ser muito maiores, muito mais volumosos e muito mais consistentes, né? Então você tem sempre essa dualidade quando o assunto é marketing digital. E o grande erro que eu percebo que a maior parte dos negócios, tanto empresários que estão à frente de empresas pequenas, quanto gestores que estão à frente de empresas maiores, é depositar 100% das fichas dele no tráfego pago. É legal, é maravilhoso, só que o tráfego pago ele passa por um inflacionamento constante, né? Tem um estudo que saiu da WordStream, é uma plataforma que mede resultados de marketing digital, principalmente pelo Google, e há um inflacionamento em algumas áreas, passa de 100% de ano após ano. E se você não acompanha, por exemplo, eu invisto 10 mil hoje de tráfego pago, e ano que vem, se eu não estiver investindo 20 mil, meu resultado já vai ser metade do que era. Uhum, E as pessoas não se tocam disso. Elas acham que vai ser sempre a mesma coisa, e elas ficam sempre reclamando. Putz, nossa, mas antigamente eu investia tanto, o resultado era tão bom. uhum. Mudou. Tem mais player no mercado, tem mais gente anunciando, tá mais difícil. LGPD tá pegando forte, então você tem muita dificuldade de metrificar conversões, saber o que que é um visitante bom, o que que é um visitante ruim para uma página. Uhum, Então você tem uma gama de complexidade que vai aparecendo, e se os gestores não tiverem atentos a isso, eles vão ficar para trás. uhum. Não estava no nosso rascunho aqui o que eu vou trazer para o Giovanni, mas com certeza pode ser a dúvida de muitas pessoas aqui.
muitas empresas às vezes não entendem de tráfego pago e não veem a necessidade de ter isso como um canal de vendas para a área Isso. comercial, né? Uhum. E isso é um atalho que a gente tem ali para alavancar os nossos negócios. E talvez vocês que nos escutam e nos assistem aqui pode perguntar, poxa, eu tenho uma empresa de produtos, uma empresa de serviços. O tráfego pago serve para esses dois modelos ou tem um mercado que converte mais? Como que você vê isso? É assim, eu acredito que o digital ele serve para todos os negócios. Todos. Em pesos diferentes, né? Você tem Uhum, mercados que são um pouquinho mais tradicionais, que eles são mais baseados em network e tudo mais, uhum, mas você tem do outro lado mercados que dependem mais do digital. Então, todos você consegue tirar proveito, né? Alguns com mais peso do que o outro. uhum, É, O que eu acho que acontece muito, eu vejo dois cenários. Eu vejo a empresa nova que está começando agora e esse cara ele não tem um canal robusto já de aquisição de cliente porque a empresa é nova e ele precisa desenvolver isso. Normalmente esse cara ele é mais adepto ao digital porque ele sabe que pode vir mais rápido. Ele já pode ter tido até experiência em outros negócios que ele teve ou que ele trabalhou e tudo mais. E você tem do outro lado o mercado, a empresa que já é um pouquinho mais tradicional, que ela já está no mercado e ela não precisou do digital para chegar no ponto que ela está. Só que daí ela começa a olhar para o lado e ela vê vários novos players chegando, empresas que muitas vezes os donos de negócio eles falam: esse cara não entende nada do que faz, o meu produto é 1000 vezes melhor que o dele. E aí o cara vai ver, ele já é maior que ele em faturamento porque ele se apoiou no digital e ele não. É porque ele trouxe mais visibilidade para o mercado. Ele Isso, está mais evidente. O isso. outro está dentro ali da caverna. Ninguém É. sabe que ele existe. Isso Ele é um alerta cresceu. para as empresas tradicionais, Por dos isso que eu seus mercados. Exatamente, por isso É, que eu trouxe esse contexto, porque pode ser uma dúvida de muitas empresas que nos sim, assistem aqui, muitas empresas de serviços e produtos, que essa dúvida, né, é é. importante. Eu nunca vi, em 20 anos trabalhando com isso, eu nunca vi um negócio que não dá para você tirar proveito do digital. Nunca vi. Sempre dá para você fazer alguma coisa. Legal, legal, Sempre dá. maravilha. E já engatando nesse tema que o Giovanni trouxe, é difícil nós falarmos no plano de marketing ideal, né? Uhum. Porque, primeiro, que nós estamos falando aqui do gestor, que tem uma empresa pequena, que muitas vezes não tem budget para investir nisso, e como que a gente movimenta, como que a gente desenha esse plano de marketing ideal, mesmo que ele seja pequeno e cresça gradativamente, para que os resultados fiquem visíveis, né? Como que você enxerga isso? Essa é uma questão que a gente teve que responder ao longo da nossa história, Karina. A gente começou com o desenvolvimento de site e a gente percebeu que naturalmente as pessoas chegavam até a gente, mas eu ia campanha de Google e não sei o quê. A gente já fazia campanha pra gente. A gente tem um conceito lá na Mestre do Site que eu só vendo aquilo que eu faço para mim. Uhum, Então, eu sou uma empresa B2B, de serviços, e eu faço para mim as atividades que eu coloquei no meu portfólio para vender hoje. E a gente teve que responder essa pergunta, porque as pessoas elas confundem muito as coisas. Eu vou lá, vou fazer tráfego pago, vou fazer Google Ads. Na cabeça dele, ele está fazendo marketing digital. E ele não observa que o tráfego pago é uma pecinha do quebra-cabeça todo que ele tem que montar. entendi. E aí, se eu vou trazer para ele, e aí no aspecto comercial da Mestres do Site, se eu for trazer toda a complexidade que é, ele não vai entender. Então a Uhum, gente buscou simplificar isso em 4 pilares super simples de se entender. E aí a gente traça uma trajetória para todo cliente da Mestres do Site, obviamente aqueles que querem receber esse tipo de consultoria, mas para conduzir ele dentro desses 4 pilares, de forma cadenciada, respeitando o timing dele, respeitando o nível de consciência dele e principalmente o budget, né? Porque uhum, é muito fácil você chegar numa empresa grande e falar, meu, mensalidade de 10 mil, você paga, beleza, vamos seguir, a gente vai fazer tudo isso. uhum, Para o pequeno empresário, essa realidade ela não existe, né? Eu uhum, tenho casos lá de clientes que começaram investindo com a gente em Google Ads, por exemplo, R$ 1.000, uhum, e hoje investe mais de 50. É uhum, uma construção que você vai fazer. E a uhum. gente se tornou especialista nessa condução, nessa construção. Quais são esses 4 pilares, né? Que daí eu entendo e eu sempre falo isso como um mantra mesmo. Qualquer empresa, não importa o segmento, mas as pequenas e médias empresas, se elas fizerem esses 4 pilares, elas estão melhores do que 99% de qualquer concorrente delas. Presença digital bem feita. Presença digital, o que que é? Como está teu website? Teu site fala a língua que você tem?
Ou ele vê uma coisa no site, depois no comercial, a hora que o vendedor vai atender, outra coisa completamente diferente. Isso tem Daí, muito a ver com a cultura da empresa também, cultura né? da empresa, tudo a ver. Isso é resultado da cultura, né? Mas é um assunto para Depois, para outro depois. podcast. Presença digital, como é que tá teu website? Como é que tá tua presença no Google? Como é que estão as tuas redes sociais? Quais redes sociais vale a pena você tá? Tem gente que sai fazendo rede social em tudo, daí vai lá e fica parado. Você gostaria de chegar numa casa vazia? Não. Não, você vai assim, meu, tá abandonado, tá Uhum. largado esse negócio. Presença digital, como é que tá? Segundo, tráfego pago. Tráfego pago normalmente é o primeiro passo que eu recomendo, depois da presença digital feita, para a gente gerar resultado, porque é rápido. Em questão de 2, 3 meses, você tem um funil muito bem estruturado, gerando um resultado robusto para ele, e dependendo do que ele vende, já com um ciclo financeiro a favor dele, Uhum. né? Depois, inbound marketing, que eu chamo de inbound marketing, porque é uma estratégia um pouquinho mais complexa de atração de pessoas, diferente do tráfego pago. O tráfego pago eu lido muito com o cara que está ali perto do momento de compra, né? NPW trabalha com recrutamento. Uma campanha de Google para aparecer quando a pessoa pesquisa por empresa de recrutamento e seleção, por exemplo. Uhum. Isso seria um trabalho de tráfego pago para geração de demanda imediata. Inbound marketing, eu trabalharia, por exemplo, como avaliar o perfil do vendedor ideal. Criaria um material gratuito, disponibilizaria isso para as pessoas, anunciaria para esse material chegar para as pessoas, elas se cadastrariam, você entregaria gratuitamente, só que você adquiriu uma maneira de se relacionar com essa pessoa que tem interesse no teu tipo de serviço. Uhum. É a Esse, outra maneira de trazer o teu cliente. esse ponto que o Giovanni trouxe é a persona. Não Isso, adianta nós vendermos para a persona errada. é isso aí. Então, ela precisa ter o perfil de compra, ter a necessidade, ter o budget. O que ele está dizendo é: vamos jogar o estímulo para a empresa ou a pessoa entender o que a NPW faz dentro desse exemplo Isso. e nós montarmos uma base de possíveis clientes, porque talvez nesse momento ele não esteja no melhor momento de compra, Exato, ele não está no momento de te para contratar todo ainda, mundo mas pode ser que entender. em algum momento ele vai estar. É como se fosse um sistema de aquecimento. Mas você comentou o negócio da persona, tudo que eu estou falando aqui, gente, é depois de você saber quem é o teu cliente. Você precisa conhecer mais o teu cliente do que ele mesmo. Se você tiver esse nível de consciência, a construção desses 4 pilares que eu estou fazendo aqui Uhum. é sopa no mel, é delícia, Sim, é sim, muito sim. fácil. É muito difícil quando você não entende. Um ponto importante também para vocês que nos assistem, que também pode surgir a dúvida, que a Mestre do Site é uma empresa referência, basta dizer todo o conteúdo e a competência que o Giovanni traz aqui para nós, né? Então, ele usou um termo assim: nós fazemos parte de um quebra-cabeça, uma parte, mas o quebra-cabeça como um todo, pensando no plano de marketing, a Mestres do Site tem expertise para desenhar e trazer as diretrizes aderentes ao seu negócio, Isso, certo? exatamente, exatamente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ok, É porque maravilha. existe uma conexão com a cabeça do gestor lá do outro lado, que precisa ter. E aí é onde eu falo que morre o resultado dele. E não importa se ele está com a Mestres do Site, se ele está com outra empresa, não importa. Se a peça do outro lado não tiver as conexões certas, não vai fluir, que é justamente a visão do entendimento sobre quem é o cliente dele. Às vezes a gente pega em reunião com os clientes e pergunta, né? Hoje a gente já coloca isso como um filtro, Karina. Eu não vendo mais para essa pessoa. Mas se eu pergunto para a pessoa, eu falo, meu, para quem que você vende? Ele, para todo mundo. Não, então tem alguma coisa errada, né? Eu não conheço ninguém que vende para todo mundo. Sim, sim, Você precisa conhecer quem que é o cara sim, bom de vender, né? Então, claro. esse é o start, É o primeiro filtro. é a faísca para ter um resultado de sucesso ou de fracasso, tá? Entendi. Engatando já nesse tema que Hum. é importante, né? Todo mundo aqui tem muitas dúvidas sobre isso. Falando de tendências de mercado, do marketing digital, o que que a gente tem aí para os próximos anos? Você já tem algumas novidades? O que que vai ser imprescindível nas empresas? Traz para a gente um pouco aqui do que você tem vivenciado. O marketing digital, quando ele começou com essa força toda, ele foi meio conflituoso, porque não existe marketing digital, existe marketing no digital. E ele foi dominado por um tempo por pessoas que não eram do marketing, não conheciam marketing, eles conheciam de ferramentas, eles conheciam de Google Ads, eles conheciam de Facebook Ads e tudo mais, e achava que isso era marketing. E não é. Marketing nada mais é do que você entender quem é o mercado, quais são as dores dele, e modelar uma solução para você entregar para ele, né? Algo de valor para ele. E o marketing normalmente é a ponte entre a dor do cliente e a solução que você tem. E o digital ele é a ferramenta para isso.
O que que eu vejo? O marketing digital ele está saindo da era do tráfego pago. Acho que, inclusive, quem só tem tráfego pago na sua empresa, saiba que uma hora a conta não vai mais fechar, tá? Vai começar a ficar impagável o negócio. O tráfego pago precisa ser, como eu comentei lá na nossa metodologia, tem que ser um dos pilares do que você faz. Você tem outras coisas, você tem o inbound marketing, e agora nós vamos entrar na era do tráfego orgânico. E por que do tráfego orgânico? Quando a gente fala de exposição orgânica, Karina, seja ela no Instagram, seja ela no Google, e aí eu vou trazer para o nível de consciência, que pode ser que a pessoa que esteja vendo não entenda o que é esse termo tráfego orgânico. Tráfego orgânico é quando você aparece sem ter que pagar. Então, você está lá no Google, fez uma pesquisa por empresa de recrutamento e seleção. Google vende os primeiros resultados de pesquisa, normalmente são os 4 primeiros, depois ele começa a mostrar resultados gratuitos. E o que que ele usa como critério para mostrar resultados gratuitos? A qualidade do material que tem dentro do teu site, além de outros vários fatores. Mas hoje é sabido que o Google vai buscar cada vez mais qualidade de informação para satisfazer o usuário que fez uma pesquisa nele. Instagram, mesma coisa. Os perfis que mais crescem são perfis que entregam conteúdo de qualidade para aquela audiência específica. Então, se você vai falar de recrutamento e seleção, trazendo o exemplo aqui de novo, o teu Instagram precisa trazer muito conteúdo, conteúdo bom, que vai ajudar o teu cliente, ou um pequeno empresário, como eu, na Mestres do Site, ou como um gestor de RH, que é uma pessoa que está na frente do RH de uma grande empresa. Então, você tem que trazer alguma coisa que vai ajudar esse cara. Uhum, E aí, dentro desses dois mundos, é uma complexidade de atividade, que não faz muito sentido eu entrar aqui agora, para você conseguir esse resultado. Porque vai demandar um entendimento muito mais profundo sobre o teu cliente. Então, o grande desafio do marketing digital, marketing no digital, para a próxima era, talvez para os próximos 10 anos, é entender mais a fundo o teu cliente e entregar conteúdo que vai ajudar esse cara de verdade. Não pode ser um negócio assim, tem um blog no meu site e tô pagando para alguém fazer um textinho lá para mim toda semana. uhum. Tem que ser um conteúdo realmente profundo. Vou movimentar um Reels no meu Instagram, vou postar um vídeo no meu YouTube. Tem que ser algo de valor para quem vai assistir. Uhum. Porque o filtro ele vai começar a ficar mais alto por parte do usuário. Eu acho que tem vários pontos que a gente pode considerar na fala do Giovanni, né? Ele fala muito de conhecimento do cliente, e eu falo que nós fazemos negócio com pessoas, as empresas são consequência. Isso. Então, assim, conectar com a pessoa que tem a dor, que a Mestre do site pode ajudar, e mais do que isso, quando o cliente enxerga a dor, ele entender que a Mestre do site é a empresa que tem competência e a melhor estratégia para minimizar a situação que ele passa hoje. É isso que o Giovanni trouxe para gente. Isso. Porque se for algo raso, não converte, Não funciona não mais. funciona. Pode funcionar brevemente, Karina. Pode funcionar brevemente. Eu ainda vejo segmentos que são muito imaturos Uhum, no digital, que ainda tem espaço. Mas você tem outros segmentos que eles são muito profissionalizados. Você tem segmentos, por exemplo, é, corretor de seguro. Chove demanda de corretor de seguro, porque corretor de seguro é um tipo de concorrência pulverizada, né? Você tem corretor em todos os lugares. Todos eles são passíveis de pegar e fazer um trabalho dentro do digital. E você tem gente fazendo um trabalho muito bom. Então a tua uhum, régua é lá em cima. uhum. Não dá para você começar no. Tipo, o que eu faço a brincadeira lá de futebol, né? Não dá para você ser peladeiro e jogar o UEFA Champions League. Não dá para você ser peladeiro e ir para a Copa do Mundo. Sim, sim. Tem alguns mercados que já estão jogando Copa do Mundo, Uhum, outros ainda não. entendi. Falando um pouquinho desse tema que você trouxe aqui, o início da Mestre do Site, a empresa existe há 10 anos, 10 certo? anos. 10 Outubro vamos anos. fazer 10 10 anos. anos. Uma Nossa, festinha teremos aí, festa, hein, gente? vai ter festa. Ela começou desenvolvendo sites. Isso. E como que você vê o desenvolvimento do site hoje com esses players de mercado? Como que é esse serviço e como que o mercado enxerga isso hoje? Porque foi assim o começo de tudo, né? Começo de tudo, e é o nosso principal serviço. A gente Uhum, capta, e é uma estratégia de marketing nossa, nós captamos os clientes, todos os nossos principais clientes, nós captamos pela criação do site, porque com uma conversa você consegue ir destrinchando outros negócios lá dentro, tráfego pago, inbound marketing e tráfego orgânico. Mas a criação do site é nossa isca, nós vamos dizer assim, é o porque estímulo é o principal para estímulo. conhecer o trabalho de vocês. Exatamente.
tanto que nosso nome é esse. E a gente pensou em mudar algumas vezes o nome para parecer mais com agência, mas eu acho que agência é um negócio que é muito genérico e não funciona, no meu ponto de vista. Por que que a agência não funciona? A agência se propõe a fazer um negócio muito perigoso, que se chama tudo. E todo cliente que eu já conversei, que contratou agência, eu já contratei agência, o discurso padrão é: não, o que que vocês vão fazer? A gente vai fazer basicamente tudo. E aí ele vai fazer arte para você, ele vai fazer postagem, ele vai fazer o teu site, ele vai fazer blog, ele vai fazer a tua campanha, ele vai fazer folder quando você precisar, ele faz tudo. E acaba entrando numa generalidade que, no meu ponto de vista, não funciona. O ideal, sob o ponto de vista do empresário e do gestor de marketing, é que ele entenda que existem competências diferentes e ele precisa desse apoio de diferentes profissionais. Por exemplo, se um cliente me pede para fazer uma apresentação, eu não faço apresentação. Você faz branding? Não faço branding. Você faz marca? Não faço marca. Você faz material para impressão? Nós não fazemos. É muito comum as pessoas confundirem isso, né? Achar que nós somos uma agência. Nós não somos uma agência. Então, eu vejo esse mercado de duas maneiras, Karina. Ele é um mercado, de um lado, muito amador, onde você tem freelancers, e nada contra freelancers, existem freelancers muito bons, inclusive nós contratamos alguns freelancers, mas ele é um mercado que, desse lado, com freelancer, ele não tem uma robustez operacional, muitas vezes você não tem um processo definido pelo lado do fornecedor, e aí o cliente ele fica rendido, eventualmente, a contratempos que essa pessoa pode ter, porque ela trabalha sozinha e tudo mais, e você tem do outro lado as agências, agência de marketing, ou agência de marketing digital, que ele vem, não, eu faço, não sei o quê, eu crio landing page, eu crio. Só que muitas vezes essas agências elas vêm e recorrem a gente para fazer Uhum. site, para fazer landing page e tudo mais. Isso é muito comum, inclusive a gente atende muitas agências. Então ele é um mercado que a gente, ao longo do tempo, foi vendo que a gente estava no meio. E para a gente foi fantástico. Porque quando o meu cliente ele tem um nível de entendimento certo, eu consigo mostrar para ele que eu sou uma das ferramentas que ele pode ter dentro daqueles 4 pilares. Uhum. E ele pode sim ter uma agência para complementar para trabalhos de criação, ou ter isso internamente. Divulgação nas redes Divulgação nas sociais. redes sociais, que é um trabalho Uhum. que nós não fazemos, que virou uma ciência tão complexa gerenciar o Instagram, que é muito difícil você prestar esse serviço com qualidade. E é Uhum. aquilo que eu falei, a gente faz primeiro para a gente, para depois vender. Uhum. Na Mestres do Site, hoje a nossa gestão de rede social, ela é feita em casa, né? Ela é feita por um profissional que eu tenho lá de marketing e de growth, e eu já cheguei à conclusão que eu não consigo compartilhar a cabeça dele, porque demanda tanta energia que se eu começar a prestar esse serviço, eu acho que eu não vou prestar um serviço bom, então eu não entro. Uhum. Eu não quero ter um cliente detrator, eu quero ter um cliente que gosta do serviço que eu faço. Aí é o famoso ditado, né? Nós não sabemos tudo. Vamos colocar na mão de quem sabe muito. Isso aí, É isso. Não é, dá para a gente fazer tudo e com qualidade, né? é isso aí. E pegando o gancho do que o Giovanni trouxe, dentro da NPW também, nós não fazemos de tudo. Então, tem algumas vagas específicas que a NPW tem expertise para atender com qualidade. Dependendo do perfil, olha, cliente, gostaria muito de tê-lo na nossa base de clientes, mas essas vagas que você precisa, nós não temos um RH com expertise para entregar dentro da performance que você precisa. É a questão do nicho, né? É importante. Conhecer você e conhecer o cliente que vai tirar proveito daquele teu Exato, serviço, né? exatamente. E nós falamos muito aqui de presença digital, tráfego pago, né, que são nomenclaturas muito do dia a dia dos empresários, do pequeno empresário e tudo mais. Como que você enxerga esses termos, né, assim, se é que a gente pode falar numa estratégia parruda? Como é que funciona isso? O que que é uma estratégia parruda? O que que a gente ganha mais relevância no mercado, usando essas estratégias da melhor forma? Como eu falei, se você se apoiar nesses 4 pilares, presença digital bem feita, tráfego pago, inbound marketing e tráfego orgânico, você está à frente de 99% dos teus concorrentes. Falando do mundo das pequenas e médias, das pequenas e médias empresas. As grandes é outro jogo, nas enterprises é outro mundo, que daí você envolve muito mais atividade. Tem televisão, tem eventos, então Mídia, né? Sim. mídia, é um negócio mais complexo. É um jogo Uhum. que eu optei por não jogar na minha vida profissional. Prefiro lidar com as empresas pequenas e médias. Se você pensar nesses 4 pilares, Karina, você está muito à frente. A grande dificuldade que tem para você chegar nesses 4 pilares é o entendimento sobre o teu mercado.
É você conhecer a fundo de fato, e aí voltando, sendo repetitivo, é entender a fundo o teu cliente. Quais são as dores desse cara? Quais são as necessidades dele? Quais são as expectativas dele em relação ao teu serviço, ao teu produto? Quando você domina isso, é automático. Eu já vi clientes nadarem de braçada quando eles atingiram esse nível de maestria sobre o entendimento do cliente. Do nosso lado, a gente consegue conduzir o cliente a buscar essas informações. Uhum. Mas existem perfis acho que de empresários ou de gestores que eles são muito arraizados, e normalmente são empresas mais tradicionais, eles são muito arraizados a conceitos antigos, porque antigamente isso funcionava. O Mas mercado mudou, o o mercado mercado mudou, inova. a dinâmica mudou, a lógica é diferente. Então, Uhum. se a gente não tivesse conhecimento nesse momento, nessa parte da história, pode ser que daqui a 30 anos seja diferente. Mas agora é esse jogo que a gente tem que jogar. Uhum. O nível de concorrência aumentou muito. Quantas empresas não fazem recrutamento e seleção? Muitas, Quantas muitas. empresas não criam site? Uhum. Quantas empresas não são corretores de seguro, que eu trouxe exemplo? Uhum. Indústria, normalmente indústria é o cara que mais sofre. Porque a indústria é muito. Você não tem indústria pequena. Ela normalmente, eu faço, sei lá, ventilador. Não dá para você ter uma fábrica pequena de ventiladores, tem que Uhum. produzir em escala. Uhum. Então é um investimento, é uma estrutura, e ele está ali há anos. Às vezes é uma empresa familiar que está há 50, 60, 70 anos. E passar por essa mudança é muito dolorida. Eu vejo indústrias, às vezes a gente vai visitar, o pessoal nos convida para ir conhecer, para tentar desenvolver algum projeto. Você vê que a decisão ela está vindo 20 anos depois, 10 anos depois. Uhum. Está atrasado, Uhum. entende? Entendi. Então, essa mudança de chave de que eu preciso conhecer mais a fundo o meu cliente e me adaptar às ferramentas do digital que hoje existem, né? Ela é fundamental. Ela é para ontem esse, Esse movimento, esse né? movimento ele é para ontem, para você ter essa estrutura parruda. E esse movimento, né, todo esse plano de ação, essa estratégia que o Giovanni trouxe e que a Mestre do Site tem total competência e estratégia para entregar, nada vai funcionar se nós não mensurarmos os resultados, Isso, né? Então, assim, quais são os indicadores, quais são as métricas que nós vamos trabalhar para entender se o estímulo que nós estamos liberando para o mercado condiz com a expectativa da empresa pensando em plano de negócios, né? Então, eu isso. acho que é importante também você trazer essa execução final de todo esse quebra-cabeça que você montou aqui É como um item extremamente importante no processo. fundamental. Se não for ele, é como se a gente navegasse sem bússola, né? Você não sabe para onde você está indo. Você precisa saber a direção do teu negócio. E eu tenho uma regra de ouro lá dentro da Mestres do Site, Karina, que é tudo é funil. Tudo é funil. Eu preciso transformar tudo em funil. E eu tenho a premissa de que se eu estou investindo em marketing, eu espero algum tipo de resultado financeiro daquilo. Eu não invisto em marketing porque eu quero investir. Eu não monto o negócio porque eu quero montar. É porque você tem uma expectativa, você tem várias expectativas, e uma das expectativas, talvez a principal, é o retorno financeiro que você vai ter sobre aquele trabalho. Então, criando um funil para tudo que você vai fazer, vou fazer um trabalho de Google Ads, né? Um tráfego pago lá no Google anunciando a minha empresa. Cria-se um funil para isso. Vê quantas vezes você apareceu, quantas vezes foi clicado, quantas vezes a tua página de fato carregou, que é uma confusão que muitas pessoas fazem, acho que clique já é visita. Não. Vê quantos cliques deram, quantas visitas teve, qual foi o comportamento das pessoas lá dentro, quantos cliques eu tive no meu botão de formulário, por exemplo, no meu botão de WhatsApp. Aí você acabou o funil de marketing, vai para o funil de vendas, conecta o funil de vendas. Quantos leads eu recebi? Quantas reuniões eu fiz? Quantas vendas eu fiz? E por fim, lá no finalzinho do funil, quanto eu faturei comparado com quanto eu investi na outra ponta, envolvendo o trabalho do gestor, envolvendo o trabalho da mídia, faz a comparação. Você vai ter o indicador principal, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento que você fez. E aprofundando mais, se você tiver conhecimento sobre a contabilidade do teu negócio, você chega no indicador que a gente chama de LTV sobre CAC. Monta esse funil, chega no ROI e depois você vai chegar no LTV sobre CAC. O que é o LTV sobre CAC? LTV Lifetime Value, ou seja, quanto que eu consegui trazer de receita líquida para o negócio, não faturamento. Uhum. Você pega o faturamento, tira imposto, tira custo, né? Daí você chega lá na tua receita líquida.
quanto que eu tive de receita líquida, dividido sobre o meu custo de aquisição para fazer uma venda. Quanto custou trazer esse cliente para a Quanto base? custou trazer esse cliente para a base. Uhum. Exatamente. Essa relação, ela precisa ser superior a 3. E tudo isso que você está trazendo, o marketing, ele faz parte da estratégia de escala do negócio. Isso. Quanto mais água sai na torneira, maior o resultado. Se você já tem a receita do bolo, os ingredientes para fazer um bolo com 1 quilo de tamanho, por exemplo, e se você aumenta a receita ou dobra, você sabe que o bolo sai de 2 quilos. É exatamente esse desenho que funciona no marketing. Então, assim, o plano de negócio para escalar está direcionado 100% aqui com o que você vai Isso. fazer dentro dessas ações. É isso aí. Por isso que eu falo, transforme tudo em funil. Todas as suas métricas, elas precisam ser Uhum. baseadas em funil. E você precisa saber qual que é. Funil nada mais é que um processo quebrado em etapas, e você sabe que de uma etapa para outra você tem uma perda. Sim, sim. Não é 100% que vai avançar. Então, vai perdendo ali dentro do marketing, enquanto em vendas. Você vai descobrir qual que é o teu padrão de conversão. Você vai saber, depois de um tempo, eu coloco 10 mil de Google Ads e eu sei que eu tenho 100 mil de faturamento. Você vai começar a chegar a essas conclusões depois de um tempo, porque você parametrizou. E a nossa prestação de serviço, a gente traz toda essa camada de análise, né, essa camada analítica, porque ela é a base fundamental para manter o meu cliente por longos períodos, né? A gente investe muito em relacionamento, muito, muito mesmo. E o tempo de vida do nosso cliente lá, ele é muito superior à média do mercado. O nosso churn hoje ele gira em torno anual de 3,5%, enquanto tem agências que lidam com churn de 30, 40%. Realmente é um número É muito incrível, baixo, é um número muito incrível, baixo. incrível. É porque na Mestres do site, a expertise dele está em sentar com você que tem uma empresa, definir o plano de negócios em conjunto, executar e medir. Então, o Isso, pacote ele vem completo, não vem só uma fatia da execução. Por que isso. que eu digo isso? Porque se nós contratamos uma empresa, é porque nós não temos expertise para fazer isso. E é esse conjunto de habilidades e competência que a Mestre do site tem quando vende esse pacote inteiro para o cliente. É isso aí, é isso aí. Maravilha. É sentar e é uma coisa que eu sou muito crítico internamente. As pessoas hoje para trabalhar na Mestre do Site é um crivo técnico muito alto. O Nós processo de sabemos, onboarding. o nosso RH da NPW sabe, porque a Mestre do site é cliente da NPW. O crivo, mesmo depois de todo o crivo que vocês colocam lá, o crivo nosso lá internamente também é grande, são 2 semanas de treinamento intenso, tem que fazer apresentação. Então, o cara, para ele pegar e sentar na frente do meu cliente, ele tem que ser foguete, ele Uhum. tem que ser bom. E é uma coisa que a gente faz nesse processo de entrada do colaborador e recorrentemente. A gente falei antes de entrar aqui na reunião, estava fazendo uma reunião para avançar o entendimento de todo mundo sobre o ICP. Qual que é Aham. a característica do cliente bom, o que que a gente precisa ficar atento. Então, a gente investe muito nisso, muito mesmo. Bom, só tem que dar os parabéns, né? Eu falei para vocês no início da conversa que falar com quem sabe muito do que faz é um orgulho muito grande para a gente. Primeiro, por ter a Mestre do Site na nossa base de clientes, e nós atendemos sempre com muito carinho, muita dedicação, o nosso RH aqui da NPW. E também, claro, agradecer por todo esse tempo, todo esse conteúdo que o Giovanni trouxe aqui para a gente, compartilhando aí com vocês que nos assistem. E vou deixar a palavra agora para o Giovanni para passar os contatos. Mais uma vez agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Teremos outros podcasts para gravarmos outros temas, porque assim, o tempo é curto para falar de tantas coisas, mas fica aqui o nosso muito obrigado aí em nome da NPW pela sua presença hoje aqui conosco. Obrigado, eu agradeço demais. Eu adoro isso, eu adoro falar. Você reparou, né? Sabemos. Adoro falar. A gente sempre busca a nossa missão, né? E eu sou, você sabe disso, eu sou um cara chato em relação a isso, desde moleque procurando, meu, que raios eu tô fazendo aqui nesse planeta Terra. E você vai encontrando algumas coisas que são da sua característica e você tem que realçar elas. Eu gosto muito de propósito, Karina. E a Mestres do Site, ela tem um propósito claro, né? Que é de ser o parceiro de geração de negócios dos nossos clientes através das ferramentas de marketing digital disponíveis. Hoje a nossa estratégia é baseada nesses 4 pilares que eu falei, mas pode ser que mude. E eu Uhum. preciso ser inteligente o suficiente para acompanhar as mudanças que o mercado está impondo, para eu não mudar o meu propósito, que é ser esse parceiro do meu cliente. Que é assim que se agrega valor. Isso, exatamente, é assim que eu faço a vida dele mudar.
Eu até brinco lá internamente que a nossa missão ela é tão profunda que ela impacta na qualidade de vida do cara. E o pessoal dá risada. Fala, meu, é sério? Pô, você tem um empresário. Eu já conheci empresário quebrado. A vida dele é ruim em todas as áreas. Não Uhum. é só na empresa. Não tem como você conhecer um empresário quebrado e ele tá bem. Não, não, mas em casa eu tô bem. Não, vai afetar em tudo. Vai afetar em todos os momentos de lazer dele. E quando o cara tá no oposto, quando ele tá bem sucedido, eu sou ferramenta de sucesso, eu sou ferramenta de prosperidade. E eu impacto na qualidade de vida dele, dos funcionários dele, dos filhos dos funcionários dele. É amplo o meu É negócio. forte. É forte. Se eu começo a pensar por esse lado, ele é muito forte. E aí eu faço um convite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Mestre do Site, quem quiser trocar uma ideia sobre marketing digital, falar sobre geração de negócio, falar sobre geração de demanda aí para o teu negócio, é, visita o nosso site, mestresdosite.com.br. Lá tem bastante informação. Pode preencher um formulário, a minha equipe vai atender você com muito carinho. Se quiser se conectar comigo no meu Instagram, que é a minha mídia mais movimentada, eu movimento bastante coisa de trabalho, de marketing digital. Giovanni Ballarin, Giovanni com I, com dois N's e I, acho que dá para colocar na tela aí, né? Com Sim, sim. Ballarin com dois L's, é difícil de escrever, mas é um nome bem enjoado. Mas quem quiser me seguir no Instagram também me segue, porque eu movimento bastante conteúdo rápido, principalmente em stories ali do dia a dia. Eu sou aquele cara que pega aqui, tem um insight. Inclusive aqui eu já tive vários insights, vou sair daqui, já vou gravar algumas coisas. E aí vou em movimento. Ah, A que ideia é legal. sempre ajudar, sempre contribuir as pessoas para que a gente crie uma sinergia de prosperidade, né? Pô, o mundo tá aí e toda vez que eu me deparo com um cara que tá numa situação não tão boa, eu falo, cara, senta aí, vai, pô, dá para melhorar e às vezes o negócio tá na tua cara e você não tá vendo. Sim, sim. O nosso tempo passa muito rápido, né, tanta conversa gostosa e quando a gente conversa com quem sabe muito, é mais gostoso ainda, né. Eu fecho com vocês aqui mais uma vez, um nosso muito obrigada por participar de mais um NPWcast e até a próxima. Muito obrigada, Giovanni, mais uma Obrigado, vez. Karina, obrigado demais.